Glória a Deus. Com muita alegria, com muita satisfação, eu saúdo os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, confesso que eu estou aqui na misericórdia. Entendeu? Tem 3 anos e 9 meses, isso, Marta? 3 anos e 9 meses que eu estou na cidade de Brasnorte. É só um relato para os irmãos entenderem a situação que eu estou. Né? 3 anos e 9 meses na cidade de Brasnorte. E, nesse período, os irmãos que são obreiros e pastores sabem muito bem. Se um pastor não apegou com a igreja nesse período, ele pode entregar a credencial. Pode entregar a credencial, que não se apega mais não. Certo? Não tem jeito de ser pastor. Porque o pastor que é pastor, nesse período, ele já fez um contato com todos os crentes, já levantou, já visitou, já orou, já aconselhou, então tem um apego. E eu, de verdade, não estava esperando esta notícia, essa decisão. Porém, eu sou servo. Eu sou servo. E o servo só tem que obedecer, não tem que falar nada. Eu fico preocupado quando vou mudar um obreiro de campo, lá no meu campo, pastor, mas eu tenho filho para estudar, tem isso, porque, peraí, você é obreiro ou não é obreiro? Deus vai dar conta do estudo lá, Deus vai providenciar, vai abrir porta, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Nós não podemos misturar aqui, o susto de receber a notícia, o choque de receber, com a afeição com a gente ter com os irmãos, né? Ter afeição com os irmãos, ter um apego com os irmãos, não podemos misturar isso com tristeza. Não, pastor, o senhor está triste? De jeito nenhum. Estou triste não. Mas pastor, o senhor não sabe para onde o senhor vai, e daí? Deus sabe, Ele que me mandou. Só sou servo. Certo? Não estou triste. Eu tenho um apego e tenho o envolvimento com os irmãos. E isso dói. E dói mesmo. Hoje eu passei a tarde toda. Se eu quisesse orar, eu tive que ligar o telefone e colocar um pouquinho para orar lá. De tanta mensagem que eu já recebi. É São Paulo, é Goiás. Estamos sabendo que está mudando. Não sabe nem para onde eu estou indo. Essa tal do zap não é fácil não. Mas eu estou feliz por estar aqui com os irmãos e poder compartilhar nessa escola bíblica aqui com os irmãos. Quero parabenizar o pastor Silvio por essa iniciativa, preste bem atenção, por essa iniciativa de promover escolas bíblicas na nossa igreja. Porque isto é a identidade da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus cresceu, fortaleceu com escola bíblica. Mas, infelizmente, estamos caminhando para um tempo que parece que o congresso, o pula-pula, o negócio é melhor do que sentar para aprender. Mas, parabéns à igreja aqui, parabéns, pastor Silvio, Deus abençoe, e o nome do Senhor está sendo glorificado com isso. E vamos aprender. Quantas Bíblias nós temos aqui nessa noite? Quantas Bíblias? Opa! Fica a Bíblia levantada. Você sabe me ver? Se todo mundo está com um caderno santo aí. Aí, estou ótimo. Abra a tua Bíblia, por favor. Lá na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, então, a carta aos Efésios. No capítulo 5, versículo 18 e 19. Ué, pastor, o senhor vai fugir do tema? Nem um pouquinho. Fugir não. Só que a Bíblia é tão grande que nós temos assunto lá em Jeremias e temos assunto lá em Apocalipse que se amarram. Mas vamos lá.
não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A igreja pode repetir esses dois versículos para que fique bem memorizado o versículo que nós vamos estudar nessa noite? Pode? No 3 vocês citam esses dois versículos. 1, 2, 3. Porque eu bem sei que os pensamentos que tem de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vós dar o fim que esperais, para chegar aonde tem que chegar. É o pensamento que Deus tem de nós. Agora, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, na face da terra, esperando o arrebatamento da igreja, esperando a volta iminente de Jesus Cristo, nós estamos vendo uma despreocupação. Nós estamos vendo que nós estamos distanciando do propósito que Deus tem para com a nossa vida. Eu bem sei que o pensamento que eu penso de vós, diz o Senhor dos Exércitos, é de paz e não de mal. Primeira coisa, vamos analisar alguns pensamentos que o Senhor pensa da igreja. Por quê? Porque vocês pegaram esse tema e estão aplicando para a igreja. Esse tema não está relativamente ligado à igreja, mas na aplicação da palavra, na exposição da palavra, nós estamos ligando ele à igreja. E nesta ligação da palavra, seria bom perguntar para todos os crentes que estão aqui, qual é a convicção que você tem do que Deus quer na tua vida? Os pensamentos que eu tenho de vós. Qual que é o pensamento que Deus tem para a tua vida? Qual que é o desejo que o Senhor tem para a tua vida? Você é crente, você é homem, você é mulher, você é jovem, você é adolescente que está aqui, o que é que você acha que Deus quer para a tua vida? Qual o pensamento que Deus quer? Então vamos lá. Primeira coisa que nós iremos analisar e precisamos saber, que Deus quer de nossa vida o que está escrito no versículo 18, a parte B: enchei-vos do Espírito Santo. Preste bem atenção. Preste bem atenção. O Senhor não está interessado em números de crente vazio, frios. O Senhor não está interessado em números de crente que não querem aproveitar da presença do Senhor e ter a presença do Senhor, não querem ser cheios do Espírito Santo. Pastor, como é que o senhor está falando isso? Vamos entendendo a palavra. Estou dizendo, primeiro, Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O que Deus quer de você hoje? Que você seja cheio. Não, mas está muito fraco pelo tanto de gente que está aqui. Parece que não estão me entendendo. Deixa eu falar de novo. O que Deus quer da tua vida é que você seja cheio do Espírito Santo. O que Deus quer da tua vida? Diga forte, 1, 2, 3. Seja cheio do Espírito Santo. Mas por que Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo? Por que
que Deus quer que os obreiros sejam cheios do Espírito Santo? Por que Deus quer que os novos convertidos sejam cheios do Espírito Santo? Por que Deus quer que as irmãs do ciclo de oração sejam cheias do Espírito Santo? Por que Deus quer que a mocidade seja cheia do Espírito Santo? Por que Deus quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo? Primeira coisa, porque Ele quer nos capacitar. Querido obreiro, preste atenção. Nenhum de nós temos capacidade com os nossos diplomas que nós temos. Nenhum de nós temos capacidade com tanto de EBD que nós já participamos. Pelo conhecimento que nós... Não é isso que nos dá capacidade. Não é isso que nos capacita. Presta atenção, irmã. Você que adentrou a igreja ontem e você que adentrou há 50 anos, para você ser capacitado para a obra de Deus, para o trabalho do Senhor, não é coisas materiais que vão te capacitar, mas nada mais, nada menos do que a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Deus está querendo nos dar alguma coisa. Os pensamentos para nós são bons, e pensamento de paz. E a primeira coisa que Ele quer é nos capacitar. Abra a tua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos. Abra a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E veja o que está escrito lá no versículo 8. Versículo 8, alguém leia bem forte, bem cheio. Hein? Qual era a situação da igreja aqui representada? Os apóstolos. Qual era a situação deles? Veja o versículo de número 4. Você vai entender. Olha o versículo de número 4 do mesmo livro, do mesmo capítulo. O que diz? Alguém leia forte. Preste atenção no que eu vou te dizer. Os discípulos, esses que estavam ouvindo esta palavra, eles ficaram 3 anos e 6 meses aproximadamente, junto com Jesus Cristo. 3 anos e 6 meses, aprendendo os seus sermões, vendo os seus milagres. O apóstolo João diz que se ele acha que se fosse escrever todos os milagres, tudo que o Senhor ensinou, ele pensa que o livro do mundo todo não caberia o que o Senhor fez. Imagina. E os discípulos com ele, nesses 3 anos, aprendendo. Os discípulos com eles estudando. Os discípulos com ele vendo. Aleluia. E quando Jesus agora vai para o céu, Jesus olha para aqueles discípulos de 3 anos e 6 meses, que estavam aprendendo com Jesus. Jesus olha para eles e diz assim, ó, permanecei em Jerusalém, até que de lá sejais revestido. Por quê? Porque Jesus tinha a visão correta e certa, ele sendo onipotente, onipresente, onisciente, que os discípulos não dariam conta de continuar a obra, de fazer a obra, de continuar a desbravando, aumentando a igreja, pregando o evangelho, almas aceitando a Jesus, se ele não tivesse a ajuda do Espírito Santo. Aleluia! E Jesus fala, agora vocês permaneçam aí, esperem aí, até que sejam revestidos. Você sabe qual que é o problema da igreja hoje? Sabe qual que é o problema, pastor Silvio? Sabe qual que é o problema dos obreiros?
querem pregar uma mensagem bonita, querem pregar um sermão, teologicamente falando, bem certinho, bem centrado, mas esquecem de buscar ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos caminhando um período em que as pessoas, o centro de oração, preparam um hino bonito, um hino lindo. Nós vamos ensaiar 2 meses, 3 meses daquele hino. E esquece de colocar a dosagem do Espírito Santo naquele hino. Aleluia! Ah, pastor, isso é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Muitas vezes estamos abrindo a boca para pregar e não estamos cheios do Espírito Santo. Muitas vezes estamos abrindo a boca para louvar a Deus e não estamos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Primeira coisa que o Espírito, que Deus quer na nossa vida, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos capacita. Aleluia! Coisa mais linda. E vocês vão de testemunhar comigo. Coisa mais linda é você ver alguém pegar um microfone e você olha para a pessoa não tem estudo, a pessoa não tem formação, não tem nada, mas ele está falando e está arrupiando aqui. Aleluia! Alguma coisa você está sentindo. Alguma coisa está sentindo. Por quê? Porque ele não está falando dele mesmo. Ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo está capacitando. Ele pode não saber falar direito, mas ele sabe a unção do Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Escuta, meu irmão. Quem capacita não é diploma, mas quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Por que eu tenho que ser cheio do Espírito? Porque eu preciso ser capacitado. Ah, mas eu sou formado, eu tenho diploma. Pode valer muita coisa lá fora, mas aqui dentro o que vale é a capacitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Busque, meu irmão. Ore. Talvez você está desanimado de orar, desanimado de buscar a presença de Deus. Mas quem te capacita no seu ministério é o Espírito Santo de Deus. Quem te capacita, irmã, é o seu Espírito Santo de Deus. Quem te capacita, a igreja, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre nós para capacitar, para que nós demos conta de fazer o que temos que fazer. Aleluia, glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é nos capacitar. Ser cheio do Espírito Santo é nos capacitar. Não é que eu estou desincentivando os irmãos a estudarem. Não é isso. Não é isso, de forma alguma. Tem que estudar sim. Mas uma coisa é estudar sem o Espírito Santo. E outra coisa é estudar com o auxílio do Espírito Santo. Eu nunca parei de estudar na vida. Para a glória de Deus, eu tenho 2 faculdades. E eu estudo toda terça-feira, eu estou no meu gabinete estudando. Para poder ministrar no culto à noite. Só que tem uma coisa, eu estou estudando também jejuando. Aleluia. Eu preciso conhecer, mas eu preciso da graça do Espírito de Deus na minha vida. Eu preciso da graça do Espírito de Deus na minha vida. Estudar não é errado. Não é errado. Nós precisamos estudar, precisamos conhecer, mas nós precisamos muito mais, junto com o nosso conhecimento, da graça do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. O Espírito Santo é que nos capacita.
Por isso que precisamos ser cheios. E o Senhor prometeu, no tema de vocês, em dar coisa boa. Em entregar coisa boa. Aleluia. E a coisa melhor que nós temos aqui nessa terra é a presença do Espírito Santo do céu. A coisa melhor que nós temos é a presença do Espírito Santo de Deus. Mas por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, porque é Ele que nos capacita. Nós não temos nada. Nós não somos nada. É Deus que nos dá. É o Espírito Santo que faz em nós. Segundo, porque é Ele que nos dá orientação espiritual. Preste atenção, irmão. Nós vivemos, principalmente nós obreiros, vivemos em cada situação, que tem hora que se não for o Espírito Santo dar uma orientação para nós estamos com burro na água. Você, irmã, você é crente, se não for o Espírito Santo te orientar, você está perdido. Aleluia. Agora abra a tua Bíblia, por favor. João, capítulo 16. Evangelho de João, lá no capítulo 16. E leia o versículo 13. Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que é guiar? Vem cá, pastor Silvio, vem cá. Vem cá. Me guia até a saída do púlpito, aquela escada. Me guia lá. Pronto, está me guiando. Está me guiando. Está me guiando até a saída. Ótimo. Me guiou. Certo, até aqui. Me guia até no púlpito de novo. Me guia até no púlpito. Aí. Isso aí, está me guiando. Está me guiando. Voltei para cá. Eu tropecei em alguma coisa? Sim ou não? Eu bati em alguma coisa? Por quê? Estava sendo guiado. Entenda o que Deus está dando para você. Muitas vezes você não tem vitória na tua vida porque você não deixa o Espírito Santo te guiar. Muitas vezes você não tem a tua resposta atendida. Você não tem a vitória que você precisa, porque quem está guiando é você mesmo. Quem está guiando é você mesmo. Mas a Bíblia fala, o Espírito te guiará. Mas só guia se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Pastor, me empresta seu cajado um pouquinho. Não, o cajado aqui, deixa eu pegar, simbolicamente. Peguei o cajado do pastor Silvio, que eu não gosto de bater em igreja dos outros. Então eu vou bater com o seu cajado mesmo. Tá certo? Irmãos, quantas vezes nós deixamos de vir no culto porque estamos cansados? Quantas vezes nós deixamos de vir no culto porque o dia foi exaustivo, porque trabalhamos muito? Quantas vezes nós deixamos de vir ao culto? Aleluia! Porque alguém falou uma coisa, agora eu estou de cara virada, hoje eu não vou não, estou triste. Estou triste. Triste porque alguém falou alguma coisa, meu irmão. Jesus falou alguma coisa para ti? Começa a olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Não, eu não vou no culto não. O pastor abriu a boca aquele dia e falou, foi o pastor que morreu de braços abertos para te salvar? Foi o pastor que deu a sua vida para salvar? Não. Não. Foi Cristo.
Mas quantas vezes nós deixamos de buscar, de ser cheio do Espírito Santo por causa de alguma opinião própria? Ah, eu não vou na escola não, porque todo dia ficar ouvindo, para que eu ir na escola? Ah, não vou na escola não, todo dia, pelo amor de Deus, todo dia na igreja. Ei, o Espírito Santo quer te guiar. O Espírito Santo quer te guiar. E quando o Espírito Santo te guia, não há tropeço. Quando o Espírito Santo te guia, não há queda. Ah, o Espírito estava guiando. E aconteceu algum problema, não era o Espírito. Não era o Espírito. Porque quando o Espírito guia, a vitória chega em nome de Jesus Cristo. Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Para ser capacitado, para ser guiado. Para que mais? Para que mais? Para ser transformado. Eu preciso de ser cheio do Espírito Santo para mim ter uma transformação de caráter. Por quê? Tem pessoas que se convertem, vem para a igreja e quer continuar a mesma pessoa que era. Quer continuar o mesmo nó cego que era. Quer continuar o mesmo dador de cheque sem fundo que era. Quer continuar a mesma pessoa que era lá fora? Não! Quando você vem para a igreja, o Espírito Santo, ele transforma o teu caráter. Aleluia! Abra a tua Bíblia, por favor. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Por favor. E alguém leia. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e o versículo 23. Leia rapidinho. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Isto é o fruto do Espírito. Agora é o seguinte, só tem os frutos do Espírito aquele que deixa o Espírito estar dentro de si. Aleluia! Presta atenção. Você é crente, é pentecostal, você tem o fruto do Espírito. Ah, e quando você tem o fruto do Espírito, ele transforma o seu caráter. Aquele que não amava, ama. Nossa, eu tinha uma raiva de ver pessoas dizendo, mas agora eu amo. Me abraça aqui, meu irmão. Ama, amor, fruto do Espírito. Não pense você que você está dentro da igreja e metade da igreja você é inimigo, que está tudo em ordem, que não está. Metade da igreja você não tem comunhão. Metade da igreja tem defeito para você. Vigia, olha a tua vida, porque você precisa mudar o teu caráter. Você precisa mudar o teu caráter. Quando você está cheio do Espírito Santo e tem o fruto do Espírito Santo, você aprende a amar e a entender as pessoas. Quantas vezes, pastor, eu fico preocupado porque eu sou pastor também, eu sei disso. Eu sei disso. Pessoas se ofendem com a tal de fofoca. Tal de fofoca. Porque fulano falou com Bertano, que falou com Tertano, que falou com não sei o quê, e falou isso. Fofoca vem se arrastando. Escuta o que eu vou dizer, eu já peguei o cajado do Silvio emprestado. Quem tem o Espírito Santo na vida não é fofoqueiro. Quem tem o Espírito Santo na vida não fica mexendo com a vida do outro. Quem tem o
Espírito Santo da vida não fica pronunciando da vida do outro e dando relatório e mexendo e futricando. Quem tem o Espírito Santo da vida, ele ora pelo irmão, ele pede para Deus mudar o irmão, ele pede para Deus transformar, para Deus converter. Aleluia. Preste atenção, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque nós estamos numa escola. Escola é para aprender. Eu não estou falando aqui que ser cheio do Espírito Santo é vir aqui na frente e ter, como que chama? É reteté? Como é que eles falam? É o reteté. O reteté de Jeová. E pula, e fala, mas no outro dia está vazio. No outro dia está vazio. Quando você é cheio do Espírito Santo, talvez você pode ficar quietinho no seu banco aí. Você pode ficar quietinho e receber. Aleluia. Mas quando você sai daquela porta, você tem o teu caráter transformado. Você tem o seu caráter mudado. Por quê? Porque o Espírito Santo muda de caráter. Aleluia. Você tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não deixa você ser a pessoa que você era. O fruto do Espírito não deixa você ser aquela pessoa que você era lá no mundo. Não deixa. Aleluia. Ninguém engana, irmão. Ninguém engana. Quando você está cheio do Espírito de Deus, você tem o fruto do Espírito na tua vida. E aí, você observa. Você está vivendo o que Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo 23 está dizendo. Esses frutos estão na sua vida. Esses frutos estão na sua vida. Nós temos que olhar para isso, porque é o fruto do Espírito que muda o nosso caráter. Quando você converte e aceita Jesus, o pastor não precisa estar te lembrando da doutrina bíblica, não. Quando você converte e aceita Jesus, o pastor não precisa estar, não, irmão, tem que fazer isso, tem que fazer. Não, senhor. O fruto do Espírito vem na tua vida e não, eu não posso mentir. Eu não posso andar mentindo, porque mentira não é para mim mais. Aleluia. Aleluia. Eu não posso andar indecente. Essa roupa para mim é indecente. Eu não posso andar mais assim, porque o Espírito Santo, na hora que você olha no espelho, já fala, não, tá bom. Não vai assim. Não usa assim. Aleluia. O Espírito, ele muda o seu caráter. Ah, mas eu gostava de andar com a roupinha assim, mas agora aceitou Jesus. O Espírito não quer que você anda mais. Não vai andar mais. Fruto. Estão me entendendo? Mas somos uma igreja pentecostal. Somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas cometemos os mesmos erros. Cometemos os mesmos erros. Está na hora de mudar. Está na hora de nós pedirmos a misericórdia de Deus. Porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus não desistiu de você. Deus tem o melhor para a nossa vida. Vamos andar. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem uma capacitação de Deus, uma capacitação de Deus na sua vida espiritual. Por quê? Porque quem move a tua vida espiritual é o Espírito Santo de Deus. Abra a tua vida, a tua Bíblia, por favor. 1 Coríntios. Lá no capítulo 12.
E veja o versículo de número 7, leia forte. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Opa, a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Então, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai te usar com mais frequência. Deus vai te usar com mais frequência. Ah, eu preciso de intercessor. O Espírito Santo vai levantar e dar vontade de você orar, interceder. Não sei. Se você aqui, talvez você tenha o privilégio de ser diferente. Mas eu não tenho. Você marca a oração. Tem 3 anos e 9 meses que eu estou em Brasnorte. Eu marquei. Sabe quando começou a primeira campanha de oração em Brasnorte? Começou com 1 mês que eu estava lá. Está aqui o pastor Elias que pode testemunhar isso. Marquei 1 mês a oração para orar das 5 às 6, todos os dias. Até sexta, de segunda a sexta. Sábado e domingo livre, é consagração. Todo dia. 3 anos e 9 meses, de repente, essa semana que eu vou embora, mude. Mas são as mesmas pessoas. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Oh, glória a Deus, veio 15 na oração hoje, aleluia. Amanhã, 1, 2, 3, 4, mesmo 15 que veio ontem, veio hoje. Não sei, aqui pode ser diferente, não conheço a realidade da igreja. Mas estou tirando por lá, estou falando do que é meu. Estou falando do que é meu. Cadê o povo para oração? Cadê o povo para oração? Eu quero bênção, eu quero ser curado, eu quero receber batismo com o Espírito Santo, eu quero receber renovação, eu quero movimento de Deus, eu quero que o culto seja diferente, mas cadê o povo para oração? Cadê que você tem força para levantar 5 horas da manhã para vir para a igreja? Desculpa, nós arrumamos um monte. Se for contar as desculpas, tem um monte. Agora não me pergunte se Deus vai aceitar desculpa. Isso é problema seu com Deus. Mas desculpa nós temos um monte. Mas a ação, cadê? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Será que você orasse mais um pouquinho, não estaria melhor as coisas lá na tua casa? Será que se você orasse mais um pouquinho, as coisas não estariam melhor no teu trabalho? Será que se você orasse mais um pouquinho, buscasse a Deus mais um pouquinho, as coisas não estariam melhor lá na sociedade? Por que você está sofrendo tanto? Por que você está passando por tanta luta? Por quê? Será que se você orasse mais um pouquinho, será que se você se esforçasse mais um pouquinho, Deus não teria mais misericórdia de você? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, isso aqui é importante. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem a vitória sobre o pecado. O crente cheio do Espírito Santo, ele é mais forte para vencer o pecado. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem mais ousadia para vencer o pecado. Aleluia. Abra a tua Bíblia, por favor. João, capítulo 5. Deixa eu só olhar aqui se é a epístola de João.
1 João, capítulo 5, versículo 4. Leia bem forte, alguém leia para mim, por favor. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. Como é que eu consigo ter fé? Como é que eu consigo ter fé? Bíblia. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Para aí. E quem impulsiona a palavra? Quem dá a palavra? Quem fala com o povo? Através da palavra? O Espírito Santo de Deus. Aí quando o Espírito Santo fala com você, pelaquela palavra, você aumenta a fé. E quando você aumenta a fé, você vence o pecado. Você vence o mundo. Vocês estão entendendo? Por que que é importante essa ligação nossa com a palavra? Em aprender, em estudar, e entrar em estar aqui. Porque você olha aqueles que participam da terça-feira, do culto de ensino, e geralmente, aqueles que dão trabalho por falta de conhecimento da palavra, não vêm culto de ensino. Não vem. Não vem. Mas a igreja que está aqui hoje, precisa saber e reconhecer que o que aumenta a nossa fé, e o que vence o mundo, é a palavra. É o poder da palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo nos dá ousadia. O Espírito Santo nos dá ousadia. Abra, por favor, a tua Bíblia. Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. E lê o versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles só anunciavam com ousadia porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quantas vezes nós queremos falar alguma coisa para alguém que não é crente, e muitas vezes fala e a pessoa nem sente nada. Por quê? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós levantamos e falamos com toda autoridade, e o nome do Senhor é glorificado. A pessoa treme e recebe a palavra. Ousadia. Ousadia de falar a palavra de Deus. Meus amados irmãos, Deus abençoe a tua vida. Preste bem atenção. Deus abençoe a tua vida. Que nunca falte sobre você o azeite da unção. Que nunca falte sobre a tua vida o poder do Espírito Santo. Porque nós só poderemos fazer alguma coisa se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali
adorarei ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano